Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisos, pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês que já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Essa é a palavra que o Senhor nos deu para estudar, não é? E nessa palavra eu queria começar falando da proposição, né? Eu expliquei semana passada que toda vez que a gente prepara um estudo bíblico, a gente faz uma proposta de trabalho, uma proposta de ação. E isso a gente chama de proposição. A proposição ela está dividida em duas partes, tá? Então, na primeira parte, a gente faz uma afirmação teológica. O que é que esse texto ensina? E na segunda parte, a gente começa então a dizer como a gente vai abordar esse ensino. Então, aqui eu fiz a minha proposição. Então, aqui eu estou fazendo a minha afirmação teológica. Então, Paulo nos ensina que em Cristo não existem mais judeus ou não judeus, pois todos os muros que separavam os homens entre si caíram, e um novo homem surge por meio de Cristo Jesus. Então essa é a minha afirmação teológica, tá? Agora eu vou colocar a proposta de trabalho em cima dessa afirmação teológica. O texto nos revela as imagens do caminho da alienação e da reconciliação espiritual humana em Cristo Jesus. Então a gente vai olhar para algumas imagens, né, dessa reconciliação espiritual e humana em Cristo Jesus. Muito bem, então vamos começar primeiro falando um pouquinho do contexto. O que estava acontecendo ali para que a gente pudesse compreender por que Paulo faz esse discurso que fez, essa pregação que fez. E a gente tem que olhar para como o judeu via o gentio naquele tempo, tá? E essa é a nossa proposta. O que acontecia? Como é que o judeu daquele tempo olhava para o gentio? Então aqui eu vou pegar algumas frases que eram usadas naquele tempo e para demonstrar para vocês que as barreiras que existiam sociais entre os e raciais e nacionalistas entre judeus e gentios eram extremamente radicais. E os judeus eram extremamente exclusivistas. E eles queriam ver essa separação da melhor maneira, da mais distante o gentio devia estar do judeu. Então,
alguns conceitos que o judeu tinha naquela época. Os judeus acreditavam que os gentios haviam sido criados para abastecer o fogo do inferno. Quem eram os gentios? Todo mundo que não fosse judeu. Então, todo mundo que não fosse judeu existia para abastecer o fogo do inferno. Tá? Algumas frases que eram usadas naquele tempo. Melhor do que esmagar uma serpente é a morte de um gentio. Estão escritos em antigos, a gente encontra isso. Tá? Outra coisa que era comum no pensamento judeu era que não era legal no sentido de ser, não de ser bom, mas no sentido de lei, né? De legalidade da lei. Então não era legal ajudar a uma mulher gentia a dar à luz, porque isso traria ao mundo outro pagão. Então para que trazer outro pagão ao mundo? Deixa morrer. Essa era a ideia. Era tão forte esse sentimento, né, que o judeu chamava o gentio de cão. Então eles eram os cães. Então nesse contexto é que Paulo escreve o texto de Efésios 2 que a gente acabou de ler. Nos versículos de 1 a 10, que a gente já estudou a semana passada, ele vai explicar que tanto judeus como não judeus estavam espiritualmente alienados de Deus e somente pela graça revelada em Cristo, tanto judeus como não judeus podem ser salvos. E isso é tremendo, porque o judeu não conseguia entender isso. Ele já achava que ele era salvo porque ele era filho de Abraão, só e acabou. E agora Paulo está dizendo, não, olha, você precisa de salvação em Cristo Jesus, tanto quanto o gentio. E isso era algo assim que mexia com os brios do judeu. E a partir do verso 11, que a gente leu agora, Paulo vai nos ensinar que em Cristo não existem mais judeus ou não judeus, pobres ou ricos. O que ele está ensinando é que todos precisam da graça de Deus, porque todos os muros que separavam os homens entre si caíram. E Deus está criando uma nova raça, um novo homem, uma nova sociedade em Cristo Jesus. E quando a gente aceita Jesus, a gente é transformado, a gente tem que se tornar uma nova criatura, um novo homem. Mas a gente também tem que aprender a viver sobre novos valores e construir uma nova sociedade chamada igreja. E é isso que Paulo vai tentar ensinar para a gente nesse texto. Então agora vamos olhar um pouquinho algumas imagens, né? São duas imagens que Paulo vai apresentar para a gente. A primeira imagem é a imagem da alienação, tá? E essa é a imagem que Paulo vai tentar mostrar para a gente, a imagem da alienação. E ela aparece, tá? Nos versículos, volta aqui um pouquinho, tá? Nos versículos 11 e 12, que a gente acabou de ler, que diz assim, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, tá? Então, essa primeira imagem Paulo nos apresenta era a alienação do povo que estava recebendo a carta, daqueles que estavam na cidade de Éfeso. E Paulo está dizendo, ó, lembra quem vocês eram pagãos por nascimento. É isso que ele vai dizer, tá? Vocês eram pagãos por nascimento, tá? Então, esse era o contexto. Quem é que vocês estavam adorando? Vocês não adoravam o único Deus, tá? Vocês adoravam, né, Diana dos Efésios, Afrodite, que é a mesma deusa, né, com uma na forma grega, outra na forma latina, e assim vai, né? Sem conhecimento do Deus verdadeiro, recebendo uma tradição que lhes ensinava a adorar as imagens, que não podem fazer nada, que não podem alterar nada na nossa vida. E viviam uma religiosidade
longe da verdade. Então essa é a imagem que Paulo está descrevendo. Mas eles não eram só pagãos, tá? Eles também estavam separados do povo de Deus. Essa era a ideia que Paulo está passando. Olha, vocês de Efésios, vocês estavam sem Cristo e ainda não tinham Jesus como Salvador, que os fez ser povo de Deus. Por isso vocês estavam totalmente alienados quanto às promessas da aliança. E aqui ele está falando das promessas da velha aliança que Deus tinha feito com Israel, tá? E ele não podia, por causa dessa alienação, alcançar as bênçãos daquelas promessas. Somente as maldições daquelas promessas, tá? E por isso eles não tinham uma marca de propriedade divina, tanto na carne quanto no coração. E essa marca de propriedade divina a que Paulo se refere era a circuncisão, tá? Que era uma marca na carne, né? Que pegava-se o prepúcio, né? Do pênis do menino, né? Com 8 dias de vida, puxava para fora e cortava, como se fosse uma operação de fimose, tá? E ali fazia esse ato. Aquela marca na carne deveria refletir uma marca do coração, de ser um servidor de Deus, de levar a sério a palavra, a lei de Deus. Esse era o compromisso. Então eles não tinham essa marca de propriedade divina. E eles não tinham aquela comunhão abençoadora com aqueles que conheciam o caminho do Senhor na velha aliança. Por isso, eles, segundo aquilo que Paulo está nos ensinando, eles não tinham esperança, tá? Porque se eles não tinham Deus e não conheciam nem o serviam como Deus vivo e verdadeiro, e no mundo estavam sendo conduzidos pelos sistemas de valores que Satanás domina, então eles não tinham qualquer esperança. E era disso que Paulo estava falando aqui nesse contexto, tá? E o objetivo de Paulo era ajudar aqueles crentes de Éfeso a lembrar quem eles eram antes de Jesus ter entrado nas suas vidas, tá? Então agora, você que está me ouvindo, né? A gente já aprendeu que todos nós, judeus ou não judeus, só podemos nos aproximar de Deus agora nessa nova aliança através de Jesus. E eu quero dizer para você, o que Paulo está dizendo para nós em especial, era quem nós éramos antes da nossa salvação. Nós estávamos alienados de Deus, nós estávamos como que sem as bênçãos da aliança na nossa vida, sem a condição de ter uma esperança que adivinha das promessas de Deus para cada um de nós, tá? Então, essa é a lembrança. E a gente olhando para isso vai dizer assim, onde estava a nossa esperança, tá? Uma coisa eu sei, antes de Jesus entrar em nossas vidas, todos nós estávamos sem esperança, sem Deus, alienados dele e vivendo segundo o curso desse mundo, tá? E o que Deus está dizendo para a gente é, lembre-se de onde você foi arrancado pelo poder da graça de Deus. Alguns anos atrás eu ouvi o testemunho de um senhor envolvido com várias práticas, né, religiosas que eram demoníacas. E esse homem chegou a ficar possesso por demônios várias vezes. E quando ele foi dar o seu testemunho antes do seu batismo, ele disse para a congregação, talvez vocês não saibam de onde foram tirados, mas eu tenho plena convicção de onde eu fui tirado. Eu fui retirado do reino das trevas, do reino de Satanás, e hoje eu estou no reino da luz, porque Jesus me libertou e me salvou. Às vezes a gente não tem consciência do que está acontecendo na nossa vida, tá? E é isso que essa palavra está tentando dizer. De onde você veio? O que é que Jesus fez através da sua salvação? E aí Paulo, a partir dos versos 13 a 18, passa a ensinar a segunda imagem. Qual é que é, na verdade, a imagem da reconciliação. Então, como Deus começou a trabalhar a nossa reconciliação com Ele, tá?
E aqui no versículo 13 a gente vai ler isso, ó. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E aí então, Paulo vai começar a mostrar para a gente como é que essa reconciliação aconteceu, tanto espiritual quanto dos povos, das pessoas, tá? Porque se nós antes vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo, agora, através de Cristo Jesus, nós podemos viver com esperança e com Deus no mundo e pertencer a uma nova ordem que Deus está criando. Porque Paulo está dizendo que foi através da cruz, através da morte de Jesus, substitutiva, ele morreu no meu lugar, no seu lugar, redentiva, porque ele nos comprou por um preço muito alto, tá? Que nós podemos quebrar os muros de separação, primeiro com Deus e depois para com os seres humanos. Então hoje você pode ter livre acesso à sala do trono, porque o Senhor quebrou o muro de separação. Se você lembrar, uma coisa tremendamente profética e simbólica aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Literalmente aconteceu um milagre que ninguém sabia explicar. Os véus que separavam o Santíssimo Lugar no templo lá de Jerusalém se rasgaram de cima e embaixo. E ninguém sabia explicar por quê. Mas Deus estava dizendo através disso que as portas da sala do trono, do Santíssimo Lugar, agora estavam abertos para todos aqueles que clamam por Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele então fez reconciliação entre o homem e Deus. E o muro que existia caiu, ele derrubou. Mas ele não fez apenas a paz com Deus, mas ele também fez a paz entre os vários tipos de pessoas na humanidade, tá? Porque através da morte de Cristo, o Senhor derrubou o muro que separava-nos de Deus, mas também derrubou o muro que separa as pessoas umas das outras. E a pergunta é: como é que o Senhor fez isso, tá? E aí, então, a gente vai para a primeira coisa que Paulo está dizendo. Ele anulou a lei dos mandamentos, tá? E aqui precisa ser muito bem entendido. O que é que Paulo queria dizer com anulou a lei dos mandamentos? Quer dizer que os mandamentos não valem mais, não servem para mais nada, tá? E aí então Jesus vai explicar isso para a gente. Ele vai dizer em Mateus 5,17: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus cumpriu. O que significa isso? Por que essa lei agora muda de figura para nós? Paulo vai dizer lá no livro de Romanos que a lei tinha um propósito. A lei nunca pôde salvar. A lei nunca conseguiu salvar. Por quê? Porque para alguém ser salvo pela lei tem que ser um cumpridor de tudo. Porque a Bíblia diz que se eu errar em um mandamento, isso já é suficiente para dizer que eu quebrei a lei toda. E aí eu estou em débito com Deus. Então ninguém consegue. Então o que Deus fez? Olha que coisa tremenda. Jesus cumpriu por nós o que era impossível para nós fazermos. Toda a lei moral de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Quando
ele tomou o nosso lugar na cruz, ele derrubou o muro de separação da condenação que a lei fazia sobre nós, porque ele cumpriu no nosso lugar. Ele não apenas morreu no nosso lugar, mas ele cumpriu toda a lei no nosso lugar. E é por isso que ele teve autoridade para abolir também a lei cerimonial dos judeus. Porque se ele havia cumprido todas as coisas, então agora ele podia dizer, olha, os valores eternos e imutáveis vão ficar, mas as leis cerimoniais, aquelas que estão lá em Levítico, né, que fala da bacia, da água, do sangue, eu já sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não precisa mais ser vivida. A lei moral, ele vai escrever pelo poder do Espírito dentro do nosso coração, tá? Então, quando a gente fala de lei cerimonial, os judeus tinham uma série de práticas. Eles tinham banhos cerimoniais, lavagens cerimoniais, restrições sabáticas, circuncisão física. Ninguém mais é cristão, precisa ser circuncidado, porque nós temos uma outra marca na nossa carne e no nosso espírito. O batismo se torna a nossa marca espiritual, não é? E física, o batismo nas águas, não é? E o derramar do Espírito sobre nós, o selo de Deus, a marca de propriedade espiritual na nossa vida. E aí então Deus quebrou a barreira que existia entre judeu e gentil, porque não apenas ele uniu-nos com Cristo, como também aquilo que separava, que eram as leis cerimoniais, etc., também caíram. A impossibilidade de cumprir toda a lei moral também caiu, porque graças a Deus, Jesus está operando transformação em nós. E toda a obra de Jesus nos permite viver na dimensão agora do poder do Espírito Santo. E essa é a ideia que 2 Coríntios, capítulo 3 em diante, versículo 6 em diante, vai ensinar para a gente. Ele diz assim, e ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse mistério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que trouxe justificação. E essa é a ideia que Paulo está trazendo para a gente. O que Paulo está ensinando para a gente vai continuar no versículo 10, quando diz assim, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre, não é, os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem
do Senhor, que é Espírito. O que significa toda essa leitura que a gente fez? Paulo está fazendo uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança. Ele disse, olha, o ministério da velha aliança foi glorioso. Deus se revelou, escreveu nas pedras a lei, tá? E a glória do Senhor foi tão grande que o rosto de Moisés se resplandecia. Mas só que essa resplandecência não era permanente. Por isso ele cobriu o seu rosto, e o entendimento do apóstolo era que, ao cobrir o seu rosto, ele não permitia que as pessoas vissem que a glória se desvanecia na carne. Ela não tinha como, não é? E ele diz, olha, mais glorioso do que o ministério de Moisés é o de Jesus, porque Jesus veio a esse mundo e é o Deus encarnado, e a glória dele foi maior ainda, e nós recebemos uma bênção que não se desvanece, que é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, o que ele está dizendo, olha, essa glória que não se desvanece é a razão pela qual a gente pode ter a certeza da nossa salvação e saber que, apesar de sermos pecadores, a condenação do pecado, que é escrita pela lei, ela não nos atinge, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Então esse é o ensino, não é, que a gente vai entender como é que essa lei, não é, ela de uma certa maneira não nos atinge para condenação, porque Cristo Jesus, nesse ministério glorioso, já cumpriu essa lei e colocou o seu Espírito escrevendo essa lei, transformando a nossa vida. E aí então Paulo vai dizer para a gente que o próximo passo dessa ação divina de reconciliação é criar aquilo que ele vai chamar de nova humanidade. E ele vai dizer assim, pois ele é a nossa paz, está falando de Jesus, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, tá, a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. O que Paulo está ensinando aqui nesse texto? Tá? Ele vai explicar assim, olha, agora não existe judeu e não judeu. O que existe é uma nova humanidade criada em Cristo Jesus para ser o novo povo de Deus na terra. O que Paulo está ensinando é quem é o povo de Deus hoje. O povo de Deus hoje é todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não importa se ele é judeu ou não judeu, se ele tem essa formação, aquela, se é homem ou mulher, ele precisa de Jesus, porque todos os muros de separação caíram quando Cristo Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Por isso, em Cristo, não vai ter judeu, grego, preto ou branco, escravo ou livre, homem ou mulher, pobre ou rico, mas somente irmãos. Fazemos parte da mesma raça, os salvos em Cristo Jesus. Nós somos parte de uma nova humanidade, os resgatados pelo sangue do Cordeiro. Por isso, as pessoas foram igualadas na cruz de Jesus, porque ele teve que morrer por todos, tá? A palavra de Deus vai dizer isso, né? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, judeu ou não judeu, tanto faz, todos pecaram. E é por isso que nós precisamos de algo novo, algo tremendo, que só Deus pode fazer em Cristo. E Jesus morreu e ressuscitou para que isso acontecesse na nossa vida. Então não há lugar no cristianismo autêntico para os preconceitos. Por quê? Porque nós precisamos de Jesus, porque todos nós fomos igualados. Não importa quem sejamos, não importa quanto dinheiro você tem na carteira.
Não importa nada, não há lugar para preconceito quando a gente é de fato o servo do Senhor Jesus Cristo, tá? Por quê? Porque nós fomos igualados debaixo do pecado para sermos trabalhados pela graça e colocados na nova humanidade que só Jesus pode criar em nós. Muito bem, aí Paulo vai continuar a dizer aqui agora que nós fomos reconciliados e a nova humanidade, ela tem essa reconciliação entre Deus, eu e Deus, e entre as pessoas, tá? E isso vai aparecer nos versículos 16 até 18, onde vai dizer assim: e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. E ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Muito bem, a mensagem da cruz é a mensagem da reconciliação, pois todo tipo de inimizade não tem sentido diante da cruz. Somos só pecadores perdoados. Não existe dignidade em nós mesmos. Nós fomos nivelados no pecado para a cruz poder ser a nossa única ponte de salvação. Mas a mensagem da cruz é uma mensagem de reconciliação com Deus, porque em Cristo nós podemos ter paz com Deus, porque Ele é a nossa paz. E é Ele quem nos permite experimentar o Espírito Santo que vai habitar na nossa vida. E nós podemos servir e adorar ao Pai mediante a ação do Espírito Santo. Daqui para frente, Paulo vai começar a descrever essa nova humanidade, essa nova sociedade, com uma série de figuras da igreja. Mas isso eu vou deixar para a semana que vem, para a gente conversar sobre a imagem da igreja, né, como parte desse processo de reconciliação com Deus e com os homens, dessa nova criação, dessa nova humanidade e dessa nova sociedade. Então, nós vamos parar aqui o nosso estudo, tá? E agora estou aberto para perguntas. Nós temos uns minutos para pergunta e depois nós vamos para o nosso final com oração aqui, tá? Então, temos perguntas aí, Cristiano? Então, vamos lá. Sônia Batista. Pastor, por que ainda tem algumas igrejas que insistem no sábado? Muito bem. A palavra de Deus vai mostrar para a gente, tanto em profecias no Velho Testamento, a cessação do sábado, tá? Como uma profecia que se cumpriria na história. Tem lá profecias no Velho Testamento a respeito disso. E também a Bíblia vai nos mostrar que a igreja começou a celebrar os seus cultos. Eles iam, lembra que a igreja começou como uma seita do judaísmo, então eles iam para o templo judaico lá em Jerusalém, e depois no domingo, que era o dia da ressurreição, eles celebravam o culto cristão, tá? E esses eram os dois momentos. E a palavra de Deus vai dizer que ninguém te condene, nem por sábados, nem por lua nova, nem por outras práticas das celebrações, não é, da lei, vamos chamar da cerimonial. Então, assim, existem alguns movimentos que entendem, tá, que você precisa guardar o sábado do sétimo dia. O que a Bíblia vai ensinar para a gente, que eu pratico, é que você trabalha 6 dias e você descansa um. Esse é o princípio moral da lei. O princípio cerimonial da lei é que seja o sétimo dia. O princípio moral da lei é que você trabalhe 6 dias e você descanse um dia, e que esse dia de descanso seja o dia do Senhor. Não é só teu, é do Senhor. Você consagra ao Senhor. Então, desde muito tempo, no cristianismo, quando houve a separação entre vamos dizer assim, a igreja cristã do judaísmo, eles começaram a guardar o primeiro dia da semana
como o dia do Senhor, o Kiriak Remera, o dia do Senhor, no dia do Senhor, que era o domingo, o primeiro dia da semana. Então existem algumas igrejas que se prendem à lei do Antigo Testamento e que não conseguem compreender esse novo momento dessa nova aliança que Deus fez conosco. Tem gente muito boa, tem gente cristã genuína, séria, tá? Tem alguns tremendamente legalistas, né? E eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu entendo que me sinto muito tranquilo em guardar um dia, tá? Para servir ao Senhor. Mesmo porque o sábado de uns não é o sábado de outro, né? Se você está no Brasil, o sábado é um dia da semana, mas quem está na Austrália já é o outro dia, já é domingo, quando você está guardando aqui. Então essa é uma questão relativa, mas o conceito moral é você trabalha 6 dias e guarda um e consagra ao Senhor. Ismael Oliveira, como era a salvação do gentil no Velho Testamento? A salvação do gentio do Velho Testamento está baseado na promessa, tá? Todo aquele que cresce na promessa de Deus, tá? Todo aquele que aceitasse o único Deus verdadeiro e se consagrasse a essa visão da palavra de Deus, da lei de Deus no sentido de princípios morais do Senhor, ele baseado na promessa de Deus e na fé que ele exercia dele, era salvo. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a base da salvação é a fé nas promessas de Deus, tá? E esse é o tema do livro de Romanos, onde ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Isso acontecia no Velho Testamento e acontecia no Novo Testamento. Então, fé num Deus único, num Deus verdadeiro, que não era adorado como uma imagem de escultura e que tinham valores morais que determinavam o dia a dia da vida das pessoas. Normalmente havia conversão, nesse caso ao judaísmo ou ao monoteísmo. Já falando do judaísmo, por que os judeus não aceitam Jesus Cristo como Salvador? Ok, essa é uma pergunta, né, difícil, né? Porque Paulo vai tentar responder essa pergunta nos capítulos 9 e 10, se não me falha a memória, de Romanos, tá? Onde ele fala que o judeu endureceu o seu coração por não reconhecer o Messias. O Messias que eles tinham em mente naquela época era o Messias político, o Messias que ia libertar de Roma. E quando Jesus veio com uma mensagem que era tremendamente espiritual, eles rejeitaram aquele Messias que não tinha a característica da mentalidade deles, dos planos deles, né, das ideias pré-concebidas dele. A palavra de Deus diz também que essa foi a oportunidade que Deus deu por causa do endurecimento do coração do judeu para que todos os gentios pudessem alcançar a fé. E ainda Deus vai dar uma oportunidade antes da volta de Jesus, isso que diz lá o livro de Romanos, onde ele vai despertar a mente dos judeus para que eles reconheçam o erro que fez e possam se converter a Jesus antes da volta dele. Então vai haver alguma coisa em algum momento histórico que vai abrir a mente dos judeus e vai haver um grande número de judeus se convertendo. Isso não significa que judeus não se converteram no passado ou que não se convertem hoje no presente. Mas o que é preciso entender é que precisa haver conversão. Pergunta simples, a versão da Bíblia que o senhor está usando no estudo? Eu acho que é a NVI que eu estou usando aqui, não tenho bem certeza. Tá? Eu uso várias versões, algumas pessoas perguntam, né? Eu uso várias versões. Eu olho lá a tradução, né, que está lá, ou melhor, o texto no grego, no hebraico e tal, vejo aquela que eu entendo ser a melhor para aquele estudo que a gente está fazendo, fica mais claro para as pessoas, então eu coloco. Mas eu acho que nesse material eu estou usando a NVI. No batismo, recebemos o Espírito Santo. Juntos já recebemos os dons. Ok. E complementando,
o que falar sobre o rebatismo, é certo? Tá. Então vamos lá. A gente não recebe o Espírito Santo quando é batizado nas águas, tá? A gente recebe o Espírito Santo quando recebe Jesus como Senhor e Salvador. O que nos dá permissão do batismo nas águas é o fato da gente ter sido selado pelo Espírito, de receber a bênção de Deus e de ser convencido pelo Espírito. Toda a obra da salvação é obra do Espírito. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém se converte se o Espírito Santo não convencer. Depois que ele convence, ele sela com o Espírito Santo. Esse é o momento do batismo, quando ele entra dentro de nós e coloca a marca de propriedade. Muito bem. E aí, depois que eu entendo isso na minha vida, eu peço o batismo como um sinal humano, tá? Na carne, assim como era a circuncisão no Velho Testamento. E há vários textos que mostram isso na Bíblia, tá? Agora, e os dons, tá? Todo mundo que recebe Jesus como Senhor e Salvador vai receber pelo menos um dom do Espírito. Um dom, tá? Pode ser um dom extraordinário, como pode ser um dom natural, dom de governo, por exemplo, que é a capacidade de liderança, tá? É um dom do Espírito. A palavra de Deus diz isso. Dom de sabedoria, dom de conhecimento, e assim vai. Agora, a Bíblia diz que eu posso e devo buscar outros e melhores dons, além do que eu recebi. E então, o derramar de outros dons na minha vida vem através de uma busca sincera, genuína, que Deus use mais, dê uma porção dobrada, triplicada do seu Espírito sobre nós, capacitando-nos para servir. Porque os dons são capacitações de Deus, pelo seu poder e pela sua graça, para que a gente sirva. Se você não quer servir, não vai receber dons. Agora, se você quer servir a Deus, você quer fazer algo no reino de Deus, você quer ser usado para que Deus possa fazer algo através de você, busca, porque Deus vai derramar mais e mais sobre você. Algumas sobre salvação. Uma vez a pessoa convertida e salva, a pessoa estará salva para sempre. Quase na mesma linha, uma vez a pessoa salva, batizada quando jovem, no futuro não tenha andado em comunhão, será salva quando morra? Ok. Então vamos lá, a gente já respondeu, acho que essa pergunta umas 3 ou 4 vezes aqui nos estudos, tá? Então vamos entender como é que funciona isso, tá? Na minha perspectiva, então vamos olhar, no olhar humano, o fato de alguém atender um apelo não significa que ele está salvo, tá? O que significa que ele está, quem sabe, mais aberto para a palavra de Deus, tá? Quando Deus olha para a gente, tá? E ele viu que ele colocou dentro de nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, servos de Deus, fomos salvos pelo Senhor. Então, nesse momento, tá? Essa salvação, ela não se perde nunca mais, porque é um ato divino na nossa vida. Não é aquele ato de levantar a mão, é aquele ato de Deus dentro de nós que conclui a salvação. Então, o que acontece nisso? Como é que eu vou saber a diferença? Então, o apóstolo João diz para a gente como é que a gente sabe a diferença. João vai dizer para a gente que se as pessoas saem do meio evangélico, da igreja, da comunhão com o Senhor, da comunhão com os irmãos, e nunca mais voltam, é porque nunca foram salvos. Mas, se em algum momento ele tiver arrependimento e retorno, é porque lá atrás aconteceu a verdadeira salvação. E o Senhor vai moer essa pessoa, tá? Porque a Bíblia fala que nesse contexto ele é entregue a Satanás para destruição da carne, ou seja, vai sofrer para chuchu, tá? Até que tenha a condição de se arrepender e voltar para a salvação no último dia. É isso que a Bíblia ensina. Os salvos vão passar pelo princípio das dores? Ou pela grande tribulação? Muito bem. Ótima pergunta, tá?
O princípio das dores todos nós vamos passar, tá? E agora dentro da teologia você tem vários ramos da teologia. Então um deles vai dizer que os crentes não passarão pela grande tribulação, tá? Eu não acredito nesse ramo, tá? Eu acredito sim que os crentes passarão pela grande tribulação, porque se não fossem abreviados estes dias, ninguém conseguiria se manter fiel. É isso que a Bíblia diz. Ora, como é que vai ser assim se Deus não tivesse que abreviar, então não tinha sentido isso. Então eu creio que passaremos pela grande tribulação, que vai ser um período de grandes situações no mundo, mas também de grande perseguição à igreja. Como ter certeza que Deus me ama? Olha, a certeza que você pode ter de que Deus te ama, primeiro é pela declaração dele. Deus não mente. E ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode crer que Deus te ama porque um dia ele deixou a glória do céu, se esvaziou da sua glória para caber na forma humana, para viver num mundo de 2000 anos atrás sem nenhuma tecnologia, sem nada, tá? Para tomar o teu lugar na cruz, para descer ao Hades, o inferno, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, tá? Só para que você pudesse ser salvo. Essa foi a maior prova de amor de Deus para conosco. Então, essas coisas são as maiores provas. Mas você tem uma outra prova, é que Deus não desiste de você. Ele continua batendo na porta do seu coração, chamando você, tocando a tua alma. Se você está assistindo isso aqui, é porque de alguma maneira o Espírito Santo está tocando você, filho ou filha, tá? Então eu quero dizer para você, o Senhor ama você e tem um plano para a sua vida. Pode ter certeza disso. Os mandamentos não devem ser cumpridos? Está no Novo Testamento também. Tá, não é isso, tá? Os mandamentos morais de Deus são imutáveis. Não matarás, tá? Não tomarás outros deuses diante de mim. Isso não muda. Tem a ver com a essência de Deus. O que não existe mais são os mandamentos cerimoniais. Todavia, eu não consigo cumprir todos esses mandamentos, tá? E o que eu preciso? Eu preciso de Jesus que os cumpriu para mim. Gente, o nosso tempo terminou e eu prometi orar com você, tá? Então eu quero fazer essa oração agora. Pai querido, tu conheces todas as pessoas que estão conosco aqui e cada uma delas tem as suas próprias necessidades. E nessa hora eu quero pedir, vem com o teu Espírito Santo e abençoa cada uma dessas pessoas. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.